Olá, queridos, bom dia. Aqui estamos nós para mais um vídeo. Vamos estar falando um pouco nesse dia, nesse sábado, ainda nesta manhã. São 15 para meio-dia. Eu quero estar lendo aqui a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, que está escrito da seguinte maneira: Estai, pois, firmes na liberdade com que Yahushua vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Yahushua de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Yahushua. Vós que vos deixar o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Yahushua, em Melquisedeque, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Pois bem, amados, nós vamos estar aqui tratando de um assunto que tem aprisionado muitas pessoas ainda nos dias de hoje. É algo macabro, algo chamado religião. A religião, ela foi algo criado para tomar o lugar do Salvador, aquele que no sistema religioso nós aprendemos a chamar de Jesus, mas que na verdade o nome dele é Yahushua, aquele que foi enviado pelo Pai, como ele diz lá em João 5,43, eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse vós recebereis. Ou seja, Yahushua veio no nome do Pai, Yahu, Pai, Shua, salvação, Yahushua, salvação de Yahu. Então, amados, o que nós vemos nos dias de hoje é que as religiões, elas apregoam para as pessoas o seguinte, que se a pessoa, ela não tiver um líder homem, um guia espiritual, se ela não frequentar um templo, se ela não praticar alguns cultos litúrgicos e fizer algumas práticas religiosas como se batizar nas águas, tomar santa ceia, não dar dízimo em dinheiro, que elas perdem a salvação e vão para o inferno. Isso é o que as religiões ensinam. E eu por muito tempo também estive preso a este tipo de pensamento por não entender direito as Escrituras e por ler e não examiná-las. Mas uma vez que as escamas dos meus olhos caíram, que eu passei a entender, hoje eu compreendo quando o Salvador Yahushua, com aquela mulher lá de João capítulo 4, do verso 13 em diante, em que ela faz para ele uma pergunta, e ele dá uma resposta para aquela mulher, que ela falou para o Salvador o seguinte, eu vejo que tu és profeta, me diz uma coisa, os nossos pais dizem que o lugar de adorar é lá em Samaria, no monte, os hebreus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém tinha o templo, tu, onde é que tu dizes que é o lugar certo que eu devo adorar? E Yahushua vira para a mulher e diz, mulher, tu crê que virá a hora, e já chegou, que não adorareis nem em Jerusalém e nem no monte? Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade? Pois bem, queridos, a religião, ela apregou que a pessoa tem que ter um lugar físico, um templo, um lugar específico para adorar o Pai. Mas se nós formos para as Escrituras, nós vemos que o Salvador Yahushua, ele mostrou que a verdade não é essa. Ele diz que o Pai, ele é adorado em espírito, no entendimento. Em espírito quer dizer entendimento. E em verdade, no lugar que você estiver, a adoração tem que estar aqui dentro de você. Lembra, pois, em Romanos capítulo 12, que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, aos romanos, dizendo que eles deveriam, pela compaixão de Yahu, apresentar os corpos como sacrifícios separados
agradáveis a Yahweh, que é o culto racional, culto no raciocínio, culto no entendimento. Não é culto litúrgico de se reunir num lugar. Claro que vai ter pessoas que vão dizer, mas irmãos, a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. É verdade, amados. Só que reunidos no nome do Salvador, não significa você ir para um lugar para poder dar as mãos, como se dizem, né? E vamos fazer aqui uma oração. Até porque isso não é a oração que o Salvador nos ensinou. A oração de voz alta é a oração de hipócrita. Sabia disso? Se você ler Mateus capítulo 6, verso 6 em diante, você vai ver que é a oração de hipócrita, que ele diz, quando vós orares, entra no vosso aposento, fecha a vossa porta sobre vós e fala com teu pai no secreto, porque o teu pai que te vê no secreto, ele te recompensará publicamente. Ou seja, no secreto ninguém vai estar te vendo. E ele diz mais, não vos assemelheis aos hipócritas que têm prazer de orar nas praças, levantando as mãos dentro das sinagogas. E o que você vê dentro das sinagogas, dos templos? Pessoas gritando, pessoas dizendo estar orando, falando com o Criador, mas a oração que o Salvador ensinou não foi essa, de pessoas estar lá dentro reunidas. Pelo contrário, essa é reprovada. Ele disse, não faça como os hipócritas que têm prazer de orar alto nas praças e dentro das sinagogas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já recebesse o vosso galardão. Mas a oração em que nós devemos fazer é aquela oração no nosso secreto. Entrarmos no nosso secreto, no nosso quarto, no nosso aposento. Se você estiver em casa, tu pode entrar no teu quarto físico mesmo, falar com teu pai. Se você estiver na rua, o teu quarto vai ser o quê? O teu entendimento. Se você estiver dentro de um ônibus, o teu quarto é o quê? O teu entendimento. Lá na tua glândula pineal, dentro da tua mente. Lá vai ser o seu quarto secreto, onde você vai falar e ninguém vai saber que você está falando. Por isso a oração é secreta. A oração não é para que o irmão da direita, o irmão da esquerda ouça o que você está orando. Porque quem tem que ouvir a tua oração não é o irmão da direita nem da esquerda, mas é o Pai que está no oculto, no secreto. Ele te vê. Esta é a oração perfeita. Mas nas religiões a gente aprende que deve ir para um lugar físico, se reunir um monte de pessoas para estarmos ali fazendo oração. Mas a oração ouvida pelo Pai não é oração de hipócrita, mas é oração no secreto. Pois bem, Paulo estava falando aqui para os Gálatas o seguinte, que se eles quisessem aceitar essa história ainda de circuncisão, guardar sábado, ceia e etc., esses dogmas religiosos, eles estavam negando a morte do Salvador no madeiro, porque até o Salvador morrer, esses preceitos da lei, eles deveriam ser observados. Mas uma vez que o Salvador ele morre no madeiro, esses preceitos da lei foram cumpridos por ele, para que nós não vivêssemos mais pela lei, mas que nós viéssemos agora viver por ele, porque ele cumpriu por nós. Tanto é que ele é batizado, ou seja, ele foi lavado, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele ofereceu o holocausto, ele fez todas essas coisas que a lei de Moisés mandava. Mas uma vez que ele cumpriu tudo isto, já não temos mais que viver pela lei, mas vivermos por ele, porque lá em Colossenses 2,14 a Bíblia diz que ele anulou o escrito que era contra nós, cravando no madeiro. Quando ele é morto é como se tivesse um papel com várias ordenanças que era contra as nossas vidas. Quando ele é pregado naquele madeiro, ele leva com ele esse papel e é cravado também ali. Ou seja, dizendo está consumado, está feito, está pronto. Ele ganhou a nossa liberdade desta forma. Está entendendo, amados? Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, estai, pois, firmes na liberdade que Yahushua vos libertou, e não tornei-vos de novo se meter debaixo do jugo da servidão. Não deixa a religião colocar um jugo no teu pescoço, de que você tem que obedecer a um líder homem, de que você tem que ir para um templo, de que você tem que dar dízimo, porque você, senão, você vai para o inferno. Primeiro, a grande mentira está aí, que ninguém vai para o inferno, porque o inferno não é um lugar, inferno é um ser. Inferno é um ser, não um lugar. Sabe por quê? Se você ler Apocalipse capítulo 20, você vai ver que a morte e o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Se o inferno fosse um lugar, não poderia ser lançado, não é isso? Outra coisa, eu moro aqui na cidade de Macaé. Eu posso chegar lá, por exemplo, nos Estados Unidos e dizer assim, olha, eu vi a cidade de Macaé andando, caminhando atrás de alguém ou atrás de fulano de tal. Eu posso dizer isso? Não.
Mas se você ler lá o Apocalipse capítulo 6, você vai ver o seguinte: havia um cavalo amarelo e o cavaleiro que estava sentado sobre esse cavalo, Apocalipse 6, a partir do verso 7, 8, por ali. Havia um cavalo amarelo e o cavaleiro que estava sentado sobre esse cavalo se chamava Morte. E sabe quem estava seguindo a morte? O inferno. Inferno é um ser, não é um lugar. Então ninguém que morre sem salvação vai para o inferno. A pessoa pode ir para o abismo, onde está lá o segundo Deus, que é o Deus do mal, chamado Terron, e também Lúcifer, Samael, aquele que se rebelou contra o Criador e trouxe após si a terça parte dos anjos, conseguiu fazer a cabeça da terça parte dos anjos e colocá-los contra o Criador. Então, lá no abismo, as pessoas que morrem sem salvação, elas vão para lá, não para o inferno. Esse é um outro assunto que a religião tem enganado a muitas pessoas. E outra coisa, a religião tem incutido na mente das pessoas o seguinte, que se elas não frequentarem um templo, não tiverem um líder, não tiverem um pastor, um rabino, um padre, etc., que elas perdem a salvação. Mas, meus queridos, isto é história religiosa. João capítulo 10, verso 16, está escrito: haverá um só pastor e um só rebanho. E Yahushua, quando ele fala isso, ele não tinha morrido ainda. Depois que ele morre, ele se tornou o único pastor e todos aqueles que creem no sacrifício dele, o seu único rebanho, as ovelhas dele. Então essa história de dizer que tem pastores, homens, não, amados, isso não existe. Nenhum homem é capaz de te conduzir até os céus. Até porque ninguém vai para os céus, mas nós vamos para o paraíso. Essa foi a promessa que o nosso Criador Yahweh fez a Adão e Eva, dizendo que Adão tinha sido expulso do paraíso, mas que em 5.500 anos ele viria como um e morreria no lugar de Adão, derramaria o sangue dele sobre Adão, ali no Gólgota, Monte da Caveira, e que Adão e os seus descendentes entrariam de novo no paraíso. E assim ele cumpriu essa promessa de 5.500 anos e Adão já está no paraíso e todos os descendentes justos de Adão que crerem no sacrifício do Salvador também irão para o paraíso, não para o céu. Entendeu, amados? Uma outra mentira que a religião tem cegado as pessoas e enganado, dizendo que todo mundo que morrer, que crê em Jesus, vai para o céu. Primeiro, o nome do Salvador não é Jesus. Segundo, ninguém vai para o céu. As pessoas vão para o paraíso. Se você ler lá o Apocalipse capítulo de número 22, você vai ver o seguinte, olha só que interessante que nós vamos achar aqui no livro do Apocalipse. (22, 19) Se alguém tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, Yahweh tirará sua parte do livro da vida, da cidade santa separada e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas, certamente cedo vem, diz. Assim seja, ora vem, Senhor Yahushua. Então, versículo 18 diz assim: porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Yahweh fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, Yahweh tirará sua parte do livro da vida da cidade que está descrita neste livro. Tem uma tradução que diz: Yahweh tirará sua parte da árvore da vida. E aonde é que está a árvore da vida? Não é no jardim do paraíso? Aquele paraíso que estava no Éden, onde o nosso Criador Yahweh colocou um jardim no Éden. Não era lá que estava a árvore da vida, onde Adão e Eva não comeram, mas comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ora, se ele tirar a nossa parte da árvore da vida que está escrita neste livro, onde é que está a árvore da vida? A pessoa não entrará no jardim, ou seja, no paraíso onde está a árvore da vida, que é Sião. Vai ser a cidade do grande rei, onde Yahushua reinará por 1000 anos, ainda nessa terra, antes de nós ingressarmos com ele para a eternidade. Então, meus amados, não te deixa ser enganado pelo processo religioso que dizem que se a pessoa não for para um templo, não tiver um líder pastor, não tomar ceia, não dar dízimo, que vai para o inferno. Primeiro, que dízimo nunca foi dinheiro, dízimo sempre foi alimento. Segundo,
Não existe hoje tribo de Levi para que ninguém esteja aí cobrando dízimo. Não existe templo de Salomão para que ninguém possa cobrar dízimo. Não existe sacerdócio hoje para que ninguém possa cobrar dízimo. E se existisse dízimo também não seria dinheiro. Seria alimentos e animais e não seria todo mês. Então é um grande engano que está aí. Então nós vemos que acontece o seguinte na vida de muitas pessoas. Elas pensam o seguinte, olha, passei uma decepção, ela pensa, eu passei uma decepção no templo onde eu frequento, religioso, seja esse templo judaico, espírita, católico ou evangélico, não sei. E a pessoa pensa o seguinte, vou sair do templo, vou sair da religião, não vou ser mais um religioso, ele pensa. Aí como ele pensa, não frequento mais templo, não tenho mais um pastor, não sou mais religioso, ele pensa, agora eu posso voltar a beber, a fumar, a prostituir, a roubar, a mentir, a fazer um monte de coisa errada, porque ele pensa que é a religião que capacita ele para isso. Ele não entende que ele não precisa estar dentro de uma religião para ele não ser um ladrão, para ele não ser um prostituto ou prostituta, para não ser drogado, para não ser nada de ruim. Basta ele crer na palavra do Salvador e temer o Salvador Yahushua, aqui fora, sem estar dentro de um templo. O dia que você entender isso, amado, Satanás perdeu feio para você. Nunca mais ele terá poder sobre a tua vida. Mas as pessoas saem de um extremo e vão para outro extremo. Ou está dentro de um templo enganado, ou quando sai do templo ele acha que não tem salvação por não estar no templo e não ter um pastor homem como seu líder. Ele volta a fazer as coisas erradas que fazia antes, a beber, a fumar, a prostituir, a fazer um montão de coisas erradas, a roubar, a matar, porque ele acha que não tem salvação, porque está perdido. Mas meu querido, meus queridos, entenda uma coisa, a hora que você entender que você não precisa de uma religião para você temer o Criador, o teu Salvador e aceitar o sacrifício dele, é como eu já disse, Satanás perdeu feio para você. Nunca mais ele terá domínio sobre você, porque você vai ter o temor aqui dentro, aqui, ó. Te pergunto, onde era a igreja que José frequentava? Lembra de Gênesis 37? Um jovem chamado José que foi vendido pelos seus irmãos e foi parar no Egito? Quem era o pastor de José? Qual era a religião de José? Qual era a igreja que José frequentava? Você vai procurar lá, você não vai achar. Aí eu te pergunto, quando José teve a oportunidade de cometer adultério, que a mulher de Potifar queria cometer adultério com José, ele cometeu? Não. Ele frequentava a igreja? Não. Ele ia a templo? Não. E por que ele não cometeu? Temor estava aqui dentro, ó, do coração. É isso que você tem que entender. A hora que você entender que o temor tem que estar aqui dentro, independente de religião, de líder religioso, de homem tentando guiar você, dizendo que ele é o seu pastor, a hora que você entender isso, você não precisa disso, amado, você vai estar aqui, como diz a palavra aqui, ó, porque sabemos que se a nossa, ou melhor, Gálatas, eu até não voltei a folha aqui onde eu estava lendo no início, aqui está em Coríntios, aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 5, estai, pois, firmes na liberdade com que Yahushua vos libertou, não tornei-vos a vos colocar debaixo do jugo da servidão. Quando você entender que você não precisa de líder, você vai estar debaixo da liberdade para guardar os mandamentos do Salvador, mas na liberdade, você e o Criador serão responsáveis pelos seus atos, porque a Bíblia diz que todos haveremos de dar conta diante de Yahu, de nós mesmos. Cada um vai dar conta de si. Não tem essa história de que um líder vai te apresentar ao Criador. Não, cada um vai dar conta de si ao Criador. Está lá em Romanos, capítulo 14. Vamos conferir lá. Romanos. Romanos 14, 10. Mas tu por que julgas teu irmão? Ou também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Yahushua. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Yahu, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Yahu. Você vai dar conta dos seus atos. Eu darei conta dos meus atos. Não existe um líder religioso que vai dar conta de você.
Você é adulto e tem entendimento para saber o que é certo e o que é errado. Não deixa a religião te enganar não, queridos. Eu vivi 21 anos dentro de um templo religioso, onde eu carregava um título de pastor, achando que eu era responsável por um monte de gente que eu tinha que apresentar ao Criador. Mas um dia que o Criador abriu os meus olhos e me fez entender, hoje a minha responsabilidade é anunciar essa verdade, anunciar a promessa. Que promessa é essa? Aquilo que está escrito aqui na Bíblia, como Evangelho, eles trocaram o nome de promessa e colocaram Evangelho. Mas o nome é promessa. Que promessa é essa? A promessa que foi feita a Adão e Eva. Lá no primeiro livro de Adão e Eva, no capítulo 3, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, se você não sabe, você que nunca leu os apócrifos, o Criador fez uma promessa para Adão. Falou, Adão, como você tem se arrependido, daqui a 5 dias e meio eu virei, morrerei no teu lugar, derramarei o meu sangue sobre você, te levarei de volta para o paraíso, não só você, mas todos os seus descendentes. Passaram-se 5 dias e meio, Adão, ele se matou por várias vezes e o Criador ressuscitou ele através da sua palavra, que é Yahushua. A Bíblia diz que quando Adão pensava de novo em se matar, a voz do Criador apareceu a Adão e falou, Adão, por que tu pensas em fazer isso? Adão falou, porque tu prometeu que viria em 5 dias e meio e até agora tu não voltou para nos levar para o paraíso. Ele falou para Adão, Adão, você não entendeu, é que 5 dias e meio para mim significam 5.500 anos. Então quando o Salvador veio a este mundo, que ele morreu no madeiro, foi exatamente no ano 5.500, ou seja, estava fazendo 5.500 anos que ele tinha feito a promessa para Adão. E essa promessa ela era para estar sendo pregada até os dias de hoje, mas como os israelitas fizeram besteira, essa promessa parou de ser pregada por um tempo. Até que o Salvador vem e morre, a promessa volta a ser pregada de novo. Lembra do dia de Pentecostes? Aonde o Espírito desceu sobre todos que estavam ali reunidos? A partir daquele dia, a promessa voltou a ser pregada. Mas tempos depois, com a morte dos discípulos, toda essa promessa ela foi ocultada, ela foi guardada, foi ocultado o nome do Pai, que é Yahweh, tiraram o nome dele das Escrituras, colocaram o título de Deus, tiraram o nome do Salvador, Yahushua, colocaram o nome de Jesus. Fizeram essa bagunça toda nas Escrituras, ocultaram. A história ela permanece, mas o nome dos personagens eles trocaram para ocultar a história. E trocou também o nome de promessa, colocou Evangelho. Mas você vai ver em várias passagens aqui no Novo Testamento, a promessa, Paulo fala, se eu anuncio a promessa de graça, você vai ver várias vezes, 1 João 2,25 está escrito, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Você vai ver sempre a palavra promessa aqui nas Escrituras, só que eles tiraram a palavra promessa, que era a prioridade, e colocaram ela em alguns versículos salteados para que você não pegue o fio da meada. Mas como o Espírito de Yahweh nunca deixa ninguém enganado, ele sempre vai revelar aos seus a verdade. Então, queridos, entenda uma coisa, você não precisa e não depende de um templo físico para você ser salvo. Você precisa temer ao Criador Yahweh, aquele que na Bíblia está escrito como Deus, mas o nome dele é Yahweh, e ao Salvador Yahushua, que na Bíblia aqui do Almeida está escrito como Jesus, mas o nome dele é Yahushua. Você precisa aceitar o sacrifício dele que foi perfeito e não precisar mais ficar fazendo esse tipo de práticas. Está entendendo? A respeito dos líderes religiosos, está lá em Mateus 23, Yahushua falou, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, que vocês percorrem de mar a mar para fazer um prosélito e depois de o ter feito, os torna 2 ou 3 vezes mais filhos do inferno do que vocês mesmos, porque vocês não entram no reino dos céus e impede aos que querem entrar. Os líderes religiosos, a maioria deles, o que eles fazem? Eles não entram no reino dos céus porque a porta para o reino dos céus é Yahushua. Quando o líder se coloca como seu pastor, ele está tomando o lugar de Yahushua, então ele está impedindo você. Ele não entra e não deixa você entrar. Por que ele não entra? Porque ele está tomando o lugar do verdadeiro pastor. E por que não deixa você entrar? Porque ele está dizendo que ele vai te levar a Deus, né? A Yahweh. Mas quem te leva ao Criador é o próprio Filho Yahushua. Se você ler João capítulo 14, verso 6, você vai ver lá. Yahushua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não falou, ninguém vem ao Pai se não tiver um pastor, homem. Ele falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, capítulo 10, verso 9, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará a pastagem. Então, queridos,
Não se deixe ser levado e enganados por religiões. Yahushua é aquele que te conduz ao Pai. Fique com essa palavra e não deixe que religiões mais te aprisione, porque você foi chamado para a liberdade, ok, meus amados? Fica com essa palavra aí do nosso Pai Yahweh nesse dia.